Deus abençoe você. O padre já anunciou o tema. Eu vou citar bastante citações bíblicas, vou trazer bastante citações bíblicas hoje. Mas esse tema é imprescindível. Como ter discernimento para fazer boas escolhas. Sabe, a gente precisa ter discernimento, filho, filha, porque nem toda inspiração vem de Deus. Nem todo desejo é santo, é bom. Nem toda escolha feita hoje vai te levar a um lugar bom, a um lugar que você quer estar, né? Você sabe que o Christian, até inspirado por Deus, creio, adiantou um pouco o que eu ia falar. Eu vou trazer algumas citações bíblicas para explicar o que é o discernimento dos espíritos, né? O discernimento. Mas, antes de tudo, eu já quero falar o que o Christian disse, a importância dos desacelerar, né? Vou retomar isso. E eu quero trazer a etimologia da palavra discernimento. Ela vem do latim discernere, que quer dizer dividir, cortar, separar, para entender qual parte é a melhor, qual parte eu devo ficar, que coisa eu devo escolher. E a vida da gente, ela é marcada por escolhas. Você faz as escolhas fazem você, né? E não escolher também já é uma escolha, né? Quando a pessoa diz, olha, eu poderia trabalhar de motorista ou de açougueiro, mas eu não vou fazer nada, ela fez uma escolha. Daqui a 10 anos ela poderia ter um açougue, ou poderia ter um ônibus dela, ou poderia ter uma aposentadoria daqui 30, 40 anos, e não vai ter por não ter feito nada. Então não escolher já é escolher. Mas vamos lá, eu tenho algumas citações que eu quero trazer para você, algumas do Novo Testamento. No Evangelho de João, capítulo 16, do 16 ao 22, presta atenção. Mateus capítulo 16, do 16 a 22, é aquela passagem bíblica na qual Jesus começa a perguntar, olha, quem dizem os homens que eu sou? Eu não vou ler todos os versículos, eu vou ler o versículo 16 e o 22, que é o que me interessa mais aqui na reflexão, né? Mas Jesus começou a perguntar ali no território da Decápolis, né? Quem dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos responderam, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista ou algum dos profetas que voltou, outros ainda dizem que você é algum personagem ali do Antigo Testamento, importante. Aí Jesus fez aquela pergunta crucial, né? Colocando ali os discípulos na parede. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem eu sou para vocês? E vale a pena dizer que as coisas não eram tão claras, tão evidentes naquele tempo, sabe? Como hoje o são para nós. Depois de 20 séculos de cristianismo, é claro que Jesus é o Messias, mas ali eles não sabiam. Jesus não tinha revelado ainda a sua identidade. Então Jesus era um homem que Deus usava, como muitos homens são usados por Deus. Mas no versículo 16, olha o que Pedro disse. Pedro tomou a frente ali dos outros discípulos e exclamou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, no momento, já glorificou o Pai. Olha, eu glorifico o Pai porque Jesus discerniu que foi o Pai que tinha revelado isso a Pedro. Porque Pedro não tinha condição de saber por si mesmo, né? Então, na continuação do versículo 16, Jesus diz, olha, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue, não foi o ser humano, não foi a sua intuição, não foi a sua percepção que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Só que o diálogo continua, né? E Jesus começa a dizer, de agora em diante você vai ser chamado Pedro, eu vou te dar as chaves da igreja, o inferno, que você ligar na terra vai ser ligado no céu, o que você desligar na terra vai ser desligado no céu, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E depois desse diálogo, Jesus começa a anunciar a sua paixão. Então, tudo isso é bonito, mas eu vou para Jerusalém. Lá os anciãos, os mestres da lei me entregarão, cuspirão em mim, eu serei assassinado, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Naquele momento, olha só, Pedro que tinha sido usado por Deus, Pedro de um temperamento sanguíneo, então muito sensitivo, muito tudo à flor da pele, né? Uma tendência mais impulsiva, ele tinha sido acabado de ser usado por Deus e elogiado por Jesus. Ele começou a repreender Jesus, olha a ousadia, né, do caboclo. Repreender Jesus. Deus não te permita tal coisa. Por que será que Pedro falou isso para Jesus? Olha, muito possivelmente foi a falta de fé, o desejo de agradar, talvez Jesus, né? O medo, deram entrada para Satanás no pensamento e no sentimento de Pedro.
O medo, a falta de fé, a vontade de agradar, o respeito humano. Então Jesus já gritou: afasta-te de mim, Satanás. Porque você não pensa como os homens. Você não pensa como Deus, desculpa, mas como os homens. Então, você vê Pedro, tadinho, na mesma conversa, ele foi elogiado e exaltado, depois levou uma chapuletada. Acho que Deus é assim com a gente, né? Eu não gosto muito de elogio demais, porque quando você é muito elogiado, pode ter certeza que Deus vai permitir uma pancada depois, só para você baixar a sua crista, né? E ser humilde e entender que é Ele que faz tudo, né? Mas Pedro, na mesma situação, ele tinha sido elogiado, porque ele foi usado por Deus. Jesus discerniu que o Pai o tinha inspirado, mas no mesmo momento, pouco tempo depois, melhor dizendo, Jesus discerniu que Pedro estava sendo usado por Satanás. A falta de fé, o medo, o respeito humano, né, a vontade de querer agradar, fizeram com que Pedro, sabe, desse entrada para Satanás. Não é que Pedro ficou possesso, mas é que ele escutou a sugestão da tentação do inimigo, né? Então Jesus discernia quando era algo esperado por Satanás, e também Jesus falou: olha, isso você pensa como os homens, como o comum dos homens, porque as pessoas evitam o sofrimento, querem só bem bom, a vida fácil. Mas Jesus falou: olha, a cruz é importante, faz parte, é o projeto de Deus, é a salvação que vai vir através do sofrimento, né? E você vê também ainda no Novo Testamento, em Lucas capítulo 4, versículo do 1 ao 13, Jesus discerniu que as sugestões que vinham na tentação do deserto não lhe vinham de Deus, mas era o maligno para estragar o plano do Pai. O demônio falando muito bonito: olha, Jesus, você não precisa, né? Você está com fome, faz com que essas pedras se transformem em pão, suba aqui do templo e se jogue daqui, que os anjos vão te segurar, como está escrito no Salmo 90, ele deu ordem aos seus anjos para te segurarem. Ó Jesus, se prostre diante de mim, me adore, que tudo isso aqui vai ser teu, a glória do mundo vai ser tua. Jesus discerniu e falou: afasta-te de mim, Satanás. E Jesus foi rebatendo as incursões de Satanás com a palavra de Deus, né? Porque o demônio também cita a Bíblia, né? Quando ele não pode negar uma verdade, ele mistura essa verdade com uma mentira. Ele é sedutor, ele é mentiroso, ele é malicioso, ele é especialista em enganar. Então o discernimento dos espíritos que Jesus teve ali quando Pedro foi usado por Deus, quando Pedro foi usado pelo inimigo, é um dom do Espírito Santo essencial, que nós precisamos pedir e cultivar e ter e buscar em Deus para podermos fazer boas escolhas. Porque o discernimento dos espíritos, ele nada mais, nada menos, vai nos ensinar, né, a discernir, a descobrir o que vem de Deus, o que é a inspiração de Deus, de fato. O que vem da mente humana, né, que pode ser uma mente sã, pode ser uma mente carente, pode ser uma mente desequilibrada, doente, de má índole. E faz a gente discernir o que vem como sugestão do demônio. Porque veja bem, você tem que entender o que está na raiz da operação. Você tem que entender o que está na raiz da sugestão, do sentimento. Porque nem toda inspiração é boa e vem de Deus. Às vezes o inimigo, ele faz você fazer 15 coisas diferentes para você não perceber a coisa boa, o excelente que você precisa fazer. Ou seja, às vezes o inimigo, ele te faz fazer 15 coisas boas, para que você não faça a única coisa excelente que Deus tem para você. O superlativo, né? Há uma diferença entre boa e excelente. Você está entendendo? Excelente, claro, não é nem superlativo. O superlativo seria boníssimo, né? Mas o excelente é diferente de bom, é uma categoria a mais, é um advérbio de intensidade, não é? Então, às vezes, o demônio te coloca 20 coisas para você fazer, 20 coisas boas. Olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que estudar inglês, tenho que estudar francês, tenho que estudar italiano, tenho que fazer pós-graduação, tenho que fazer faculdade, tenho que fazer academia, tenho que fazer abdominal, tenho que estudar mandarim, tenho que aprender piano, tenho que aprender violão. Mas você vai ficar doente, meu irmão. Não adianta fazer 15 coisas boas. Faça uma coisa excelente. Mas para isso é preciso discernimento. No meio de tudo que você está fazendo, o que Deus te pediu para fazer? O que vem da sua vontade humana, talvez o seu orgulho: eu quero crescer, eu quero ser melhor profissional, eu quero crescer como médico, eu quero crescer na minha profissão, eu quero ganhar mais dinheiro. Às vezes é o seu orgulho, é a sua ganância que está fazendo você ficar cansado com esse burnout, esse cansaço, esse desequilíbrio mental. Ou talvez é o inimigo te inspirando, porque o inimigo, quando ele não pode negar uma verdade, ele a mistura com um monte de mentiras. Você é um padre, você tem que atender todo mundo. Não, eu não tenho que atender todo mundo, eu não consigo atender todo mundo. Claro que eu levo muito a sério as pessoas, as ovelhas que Deus me dá, eu levo muito a sério você que está aqui, eu levo muito a sério as minhas redes sociais que eu uso aqui para ajudar muita gente, mesmo depois do programa, né?
que são confissões, bem dizer, claro, não sacramentais, que eu não posso absolver, mas que as pessoas colocam aqui no direct do Instagram, do Facebook, do Twitter, sabe? Mas eu não vou atender todo mundo. E se eu quiser ser o super-homem, eu vou morrer. E não vou fazer o que Deus quer. Certa vez um exorcista me disse que ele estava vivendo uma vida muito santa, jejuando na humildade, atendendo muitos casos de exorcismo. E aí sempre uma mulher que ele acompanhava, que tinha um caso de obsessão satânica, né? Tinha ali uma manifestação do inimigo na vida dela, no corpo dela, ela sempre acordava 3 da manhã, começava como que levitar na cama. Ele ia lá, fazia uma oração, antes dele chegar já passava. Isso por 15 dias. E depois de um tempo esse exorcista discerniu, rezando, que ele não precisava mais ir, que era para ela vir na hora marcada, que ele ia rezar e o ritual do exorcismo ia acontecer. E que o diabo estava fazendo aquilo para cansar ele, porque ele acordava ali 3 horas da manhã, ia dormir 6, às vezes nem dormia, estava ficando esgotado. E uma pessoa esgotada, cansada demais, ela fica mais vulnerável ao pecado, ela fica mais vulnerável às tentações, ela se torna chata muitas vezes, grossa, ela não escuta o que Deus está fazendo, ela engole o que não é de Deus, ela assume como seu o que é a inspiração do inimigo. Então existem muitas táticas e é preciso discernir, porque a vida nos apresenta muitas coisas, mas o que é essencial para discernir? O que é essencial? Nós já entendemos, nós temos São João da Cruz, antes de falar do que é essencial para discernir, São João da Cruz dizia que nós temos 3 grandes inimigos da nossa alma: o mundo, com a sua concupiscência, suas seduções, sua oferta de glória, de poder, de sermos maiorais, conhecidos, milhares de seguidores; a carne, que são as nossas más tendências e concupiscências; e o inimigo. São os 3 inimigos da alma, dizia São João da Cruz. Mas diante de tanta coisa que eu e você temos para fazer, como não cair na tentação e não ser enganado como Eva? Eva não discerniu que quem estava falando com ela naquela serpente era o inimigo de Deus, o diabo. Ela escutou e deixou aquelas palavras entrarem e agiu inspirada pelo conselho do demônio. E ali começou o pecado original. Deus viu, com certeza sofreu por ela estar pecando, mas Deus deu a liberdade para eu e você. Escolhemos o bem ou escolhemos o mal. Mas o que é importante para uma boa escolha? Em primeiro lugar, aquilo que nós falávamos no início: desacelerar a cabeça. Todos nós no mundo de hoje vivemos numa pressa muito grande, sabe? Eu me incluo nisso, eu também faço muita coisa aqui na Canção Nova, os meus irmãos sabem, eles também fazem muitas coisas. A Ana Maria, nossa diretora, que é consagrada da Canção Nova, faz muitas coisas, todos nós. Mas olha, veja bem, na pressa, muitas vezes nós vamos tomar decisões ruins, sabe? Porque nós não conseguimos discernir, nós precisamos desacelerar, sabe, um pouco. Precisamos de silêncio, de escuta. Porque quando a gente toma decisão com pressa, a gente não consegue fazer um bom discernimento. Olha só, o livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. Tem gente que pula o ouvirá. Você fala, o sábio crescerá em conhecimento. Mas se ele ouvir, quando você está com a mente muito acelerada e você pensa demais, não silencia, não para, você não escuta as pessoas ao seu redor. Às vezes a gente precisa parar tudo para realmente tomar uma decisão boa, sabe? Vou partilhar uma experiência que eu vivi há pouco tempo. Eu precisava, na minha vida, no meu ministério, tomar uma decisão muito importante, sabe? Que ia gerar algum impacto ali na minha vida, na maneira como eu exerço minha missão, no meu cansaço, ia gerar impacto. E eu perguntei para Deus, Senhor, eu faço ou não faço? E nada. Eu perguntei para o Senhor, eu faço ou não faço? E nada. E eu fui para um retiro, tive a oportunidade, tirei 2 dias, fui fazer um retiro de silêncio, né? No mosteiro. Como são importantes esses momentos, sem celular, graças a Deus o celular lá não pega. A hora que eu saí tinha 939 mensagens, mas fiquei lá de boa. E lá eu rezando, eu não conseguia escutar, nem no mosteiro, gente, na natureza. Mas Deus me inspirou uma coisa, porque às vezes para fazer um discernimento você precisa silenciar, você precisa rezar, e você também precisa utilizar a sua via racional, porque Deus fala conosco também quando a gente está lúcido, sem correr, na nossa razão. Então o que Deus me inspirou? Eu peguei o meu celular, foi o celular meu, não foi o computador, e fiz 2 colunas, coluna A e coluna B.
E ali eu escrevi os contras daquela decisão, das consequências daquela decisão, e os prós. Fui escrevendo, demorei ali uns 40 minutos, eu percebi que tinha 18 prós e 9 contras. O dobro de prós. Então ali eu entendi, depois de ter parado e rezado, que eu precisava tomar aquela decisão. E eu tomei, e me veio insegurança no processo, mas ao mesmo tempo que me veio insegurança, me veio aquela certeza interior. Eu fiz um bom discernimento, eu tomei a decisão certa. Porque essa decisão ela vai impactar minha vida hoje e o meu futuro, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 2 anos. Porque essa decisão, ela exige muito de mim, ela vai exigir agora. Só que se eu não fizer esse sacrifício agora, eu não vou ter o resultado que eu quero daqui a 5 anos. Sabe? E daí eu não quero me tornar, com todo respeito, aquele velhinho amargurado. Sabe aquele velho, aquela velhinha, aquele velhinho amargurado? Porque quem não faz se torna amargurado e critica quem faz. Ai, eu não tive oportunidade. Ai, eu não consegui. Né? Nós que somos de uma instituição como a Canção Nova. Ai, na Canção Nova eu não consegui fazer isso, né? Ai, a Canção Nova não me deu oportunidade. Ai, a empresa não me deu oportunidade. Cara, faz. Se você precisa fazer, se você quer envelhecer tendo esses resultados, paga o preço agora. Se esforça. Faz o seu melhor. Não espera as pessoas te notarem e verem. Tem 1000 pessoas para serem notadas. Faça você acontecer se você discerniu que aquele é o seu caminho. Pague o preço. Eu paguei o preço, fiz essa escolha que vai me impactar, mas eu sei que daqui a 15 anos eu vou olhar para trás e falei, que bom, eu fiz essa escolha. Mesmo se eu estiver errado, eu tentei, porque eu discerni que era bom para mim.